Olá galera, tudo bem com vocês? É muito bom vê-los por aqui novamente. E hoje eu trouxe para vocês mais uma aulinha de história antiga oriental. Eu vim aqui falar sobre outros povos, outros reinos e impérios africanos que também se mantiveram ali ao mesmo tempo que os egípcios. Existiram diversos outros povos que também tiveram a sua idade antiga, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre os que a gente tem mais fontes sobre, os que a gente tem mais informação. Semana passada eu já falei sobre os egípcios. Inclusive, se vocês não viram esse vídeo, por favor, assistam, porque tá um vídeo legal, tá um vídeo bacana para vocês. E é um vídeo aí introdutório pra gente falar sobre história antiga oriental. E hoje eu vou falar sobre esses outros povos africanos. E na semana que vem, na próxima aula, eu trarei para vocês um resumo sobre os povos asiáticos na antiguidade. Tudo bem? Gente, o primeiro que eu gostaria de falar com vocês é o Império Cuxita. O Império Cuxita, ele foi ali na Núbia, que é bem conhecido aí nas narrativas bíblicas, esse povo localizado na Núbia. Ele hoje em dia, é o estado do Sudão. E ele se localiza ali no sul do Egito. Essa região, ela tinha muitas relações com o Egito, justamente por estarem ali, numa região geográfica próxima aos egípcios. Então, eles tinham muitas trocas culturais, existiam muitas trocas culturais ali entre esses dois povos, os cuxitas e os egípcios. E essa região, geográfica, galera, ela era uma região rica em minérios. Até hoje, várias partes do continente africano são riquíssimas em minérios. É uma tristeza, que outros países se usufruam mais disso, se usufruíram mais disso através da história do que os povos africanos. Mas nesse momento, na antiguidade, o solo dessa parte, da Núbia, ele estava rico em ouro, ferro e pedras preciosas. E um ponto importante, gente, é que muitas das vezes esse povo ele ficava vulnerável a invasões estrangeiras, justamente porque todas essas riquezas que eles detinham chamavam muita atenção de povos estrangeiros. Então, um exemplo disso, foi o domínio do Império Cuxita pelos egípcios do século XVI ao século XI antes da nossa era. Os egípcios dominaram essa região do Império Cuxita então por isso os cuxitas eles apreenderam várias influências, culturalmente ali dos povos egípcios, e por isso eles incorporaram diversos deuses egípcios e incorporaram as suas próprias culturas, realizando até templos em seus próprios territórios ali para esses. No século VIII, ali antes da nossa era, antes da era cristã, os cuxitas dominaram os egípcios por um bom tempo. E essa era em que os cuxitas dominaram os egípcios ficou conhecida como Era dos Faraós Negros. Não que os egípcios fossem brancos, tá, gente? Igual denotam aí algumas novelas, algumas produções aí, os egípcios não são povos brancos. Mas devido ao sul, em algumas regiões terem a pele mais escura, esse período ficou conhecido como época dos faraós negros. Já em mais ou menos 500 antes da nossa era, antes da Era Comum, os cuxitas eles se sentiram ainda mais ameaçados pelos povos egípcios,
que faziam diversas imposições ali sobre o Império Kushita. Então, o que eles fizeram? Eles foram mais ao sul, saindo, né, de uma parte do território que era mais próxima dos egípcios e mudando também a sua capital. Oficial de território, né, os Kushitas tinham sua capital em Napata. E depois eles foram para Meroe, que era uma outra cidade, e eles estabeleceram ali a sua capital, ficando um pouco mais distante, protegido dos egípcios, né? E qual era o diferencial nessa corte aí de um líder, né? Que era como se fosse um faraó e até mesmo recebia as mesmas atribuições por terem tido, né, esse contato aí com a cultura egípcia, existência das Candaces. Quem eram essas Candaces, gente? Uma Candace era uma líder feminina, que normalmente era esposa do faraó, né, do rei, que desempenhava diversas funções. Além de ter uma função política muito marcante, elas desempenhavam papéis religiosos, eram consideradas matriarcas ali daquele povo, e seu papel era muito importante em diversas ocasiões, em estabelecimento de acordos, na parte administrativa, nos cultos religiosos, nos rituais mais importantes. E muitas das vezes, quando o rei tinha que se ausentar por algum motivo, ou sei lá, por doença, ou por ir para guerra, ou coisa e tal, eram essas líderes femininas que tomavam o papel do rei e eram consideradas ali autoridade máxima durante esse momento. E outra coisa muito importante, gente, é que essas matriarcas, conhecidas como Candaces, do Império Kushita, elas também desempenhavam papéis importantíssimos durante guerra, o que a gente não é acostumado a ver aí, né, muito na história do Ocidente. Mas as mulheres, elas tinham nesses povos africanos um papel muito importante nas tomadas de decisões de guerras, e muitas delas iam às guerras mesmo e lutavam ali pelo seu reino, o que é algo muito interessante, muito bacana. E agora, gente, eu vou falar de outro povo africano, que é um povo que formou o reino Garamantes. Esse reino, galera, ele se estabeleceu ali no deserto do Saara, e por isso esses povos que habitavam ali o reino, eles ficaram conhecidos como povos berberes. Isso porque esses grupos que ou habitavam ou transitavam ali pelo deserto do Saara foram conhecidos assim pela história como povos berberes. E esse reino, ele ficava justamente no local que se tinha um oásis no deserto do Saara, e que em volta, né, dessa porção de água que se tinha ali, se tinha algumas plantações, alguns recursos ali para que pudessem abastecer essa população, mas também eles desempenhavam um papel muito importante no comércio internacional, ali com outros povos africanos e até mesmo com povos do Mediterrâneo. Então eles eram abastecidos também por esse comércio, e eles tinham como, em volta desse oásis, né, criar seus próprios animais, que também conseguiam abastecer ali essa comunidade. Os Garamantes, gente, eles também foram responsáveis por criar técnicas muito importantes de irrigação, de captação de recursos e armazenamento, justamente
por estarem ali nessa região onde detinham poucos recursos que tinham que ser preservados, né, por meio desse oásis. Então essas técnicas foi passada adiante, e como se existia a prática do comércio entre povos do reino e outros locais, né, ali da Ásia, até mesmo com os gregos, então se tinha essa troca também de conhecimento, de informações. Então essas técnicas elas foram levadas adiante também por outros locais, e isso é algo muito legal de se destacar. Agora eu gostaria de falar um pouco com vocês, gente, sobre o Império Aksum ou Axum. Alguns pesquisadores consideram um império, outros consideram um reino, mas ele se localizava ali, esse reino, a leste do continente africano, próximo ao Mar Vermelho. Então eles tinham uma relação muito próxima ali com povos do Oriente Médio. Eles cultivavam agricultura e eles realizavam também a criação de animais, e eles participavam do comércio com essas outras populações, tendo uma relação ali muito forte com povos hebreus e com outros povos árabes que se localizavam ali no Oriente Médio. Um fator muito interessante é que o reino Axum ou Aksum, eles tinham um papel tão marcante ali no comércio que eles passaram a cunhar moedas de ouro, prata e bronze para realizar suas transações. E como eu tinha falado anteriormente, esse reino ele detinha uma proximidade muito grande de povos árabes, e esse fator influenciou justamente na formação de línguas no continente africano. Por isso que o Ge'ez, eu acho que assim se fala, o Ge'ez, o Ge'ez é uma língua dos lugares da África, justamente também nesse território que hoje em dia é localizado ali a Etiópia e a Eritreia. Então o árabe ele influenciou diretamente essa língua e outras também, porque esse tronco linguístico que foi formado ali entre línguas pré-existentes africanas e o árabe, ele domina boa parte ali do continente. Então foi um contato ali muito importante que esses povos tiveram. Como eu tinha falado, gente, os povos que viviam ali no reino Aksum, eles eram muito próximos dos hebreus. E como isso influenciou a cultura, principalmente, né? O reino, ele passou, justamente devido a esse contato, a ter uma visão monoteísta, religiosamente falando, né? Então, essa questão do monoteísmo foi bem importante ali para o reino. E também eles foram influenciados diretamente pela cultura helenística, na verdade através dos egípcios, que também tiveram ali essa influência da cultura helenística. Então, um fator muito importante é que as transações econômicas, por exemplo, elas eram realizadas em grego, apesar da língua ali do dia a dia, do cotidiano do reino Axum ser o Ge'ez, que é essa outra língua de origem árabe que a gente estava falando agora há pouco. Bem, gente, já depois do século IV da era cristã, o reino Axum ele se converteu ao cristianismo devido à forte influência ali de cristãos no Oriente, devido ao espalhamento aí do cristianismo e também da dominação romana. Então eles se converteram e se tornaram cristãos
e foram ali um dos primeiros a se converterem ao cristianismo. Depois a gente sabe, né, que durante a influência de europeus ali no continente africano também converteu outras regiões, mas essa foi uma conversão bem prematura ali, justamente no período em que o Império Romano colocava como religião do império o cristianismo. Gente, por último, eu gostaria de falar sobre Cartago, que foi também uma região muito importante da antiguidade ali. Quando for para eu falar sobre o Império Romano, eu vou dar mais detalhes, tá, pessoal? Sobre as chamadas Guerras Púnicas, mas hoje eu só vou dar uma pincelada mesmo, tá? Justamente pra gente focar no povo de Cartago e não nas guerras em si, mas quando for o momento de falar de Império Romano, eu vou destrinchar melhor esse assunto, tá bom? Inclusive, eu não prometo, tá, gente, que o vídeo sobre Grécia Antiga e o vídeo sobre o Império Romano seja um vídeo só. Porque eu acho, né, eu tenho percebido isso aqui no YouTube, que vídeos muito longos às vezes ficam muito cansativos para as pessoas assistirem. Às vezes a pessoa não tem condição também, né, não tem tempo de ver um vídeo aí de 1 hora numa semana sobre um tema, de 1 hora e pouca, ou até mesmo a pessoa tá já numa rotina meio pesada e não consegue se concentrar às vezes em 1 hora, 1 hora e pouca de vídeo. Então a minha proposta aqui é que os vídeos tenham no máximo meia hora, passar só um pouquinho por aí, e que eu consiga aí destrinchar melhor essas temáticas de história em diversos vídeos que as pessoas vão vendo aos pouquinhos e tal, e vão assistindo no seu tempo e absorvendo no seu tempo aí, tá, galera? Então, eu não sei se essas temáticas terão um vídeo ou serão divididos em 2 vídeos, mas o que eu quero mesmo é trazer o detalhamento, explicar de uma forma explicar de uma forma didaticamente positiva, para que vocês consigam compreender, mas sem também causar um desgaste aí, um cansaço devido a um vídeo muito longo e com muitas informações, tá bom? Então, gente, para concluir esse vídeo, eu vou falar de Cartago. Cartago foi uma cidade-estado que foi inaugurada pelos fenícios no século IX antes da nossa era, e ela tinha, né, sua capital em Tunis, onde hoje fica a Tunísia. Então, os fenícios, eles eram muito conhecidos devido ao comércio marítimo, né, na antiguidade. Então, eles fundaram várias colônias para dominar o Império Marítimo no Mediterrâneo. Então, eles fundaram colônias no norte da África, como Cartago, mas também na região da Sicília, atual Itália, e também na Espanha, no sul da Espanha. Então, essas cidades, elas tinham como principal meio de renda ali o comércio marítimo. E o interessante de Cartago é que o povo fenício, ele fundou a cidade de Cartago apenas para ser um interposto comercial ali nesse empreendimento no comércio marítimo. Porém, num período aí mais ou menos de 600 anos, a cidade de Cartago cresceu grandemente e ela se formou ali uma comunidade mesmo, né, um grupo bastante coeso, assim, com a cidade bastante coesa, sendo considerada aí uma cidade-estado que era muito importante para os povos fenícios. E Cartago se tornou uma cidade tão poderosa que ela passou a ostentar templos, edifícios,
obras arquitetônicas incríveis. Só que nesse período auge aí de expansão, de crescimento, de prosperidade, eles esbarraram aí no caráter expansionista do Império Romano. E foi quando o desenvolvimento da cidade começou a atrapalhar aí, a conquista de outros territórios ali pelo Império. Foi quando eles entraram em choque. E esse choque foram as guerras púnicas do Império Romano contra a cidade de Cartago. E a primeira delas foi em 264. Em 264 antes da nossa era. E o que vocês devem saber, né, por enquanto, dessa guerra aí, foi uma guerra muito importante, que durou um período longo, e ocorreram diversas batalhas, e ocorreram 3 guerras púnicas, sendo a última ocorrendo aí no ano 146 antes da nossa era. E foi uma guerra primordial ali para a decisão do futuro de Cartago. Foi uma guerra em que se destaca aí lideranças militares muito importantes, como o Aníbal, que ele era um general cartaginês. Ele se destacou muito, né, na questão aí das batalhas durante as guerras púnicas. Inclusive, ele liderou vitórias importantes em batalhas contra o Império Romano, detendo ali diversas estratégias militares importantes até para a posteridade. Mas esse fator não foi o suficiente para que o Império Romano não ganhasse as guerras púnicas. Spoiler aqui para vocês. E isso fez com que, depois da última guerra púnica, né, os romanos destruíssem totalmente a cidade de Cartago. Eles colocaram fogo e salgaram a terra para que nada mais fosse produzido, e eles tomaram a região. Cartago, né, desapareceu como cidade, mas foi uma região, foi uma cidade muito marcante durante um bom tempo aí na antiguidade. Trarei mais detalhes aqui quando falar dessas guerras especificamente, mas espero que vocês tenham gostado, gente, dessa palhinha sobre esses reinos, esses impérios, esses povos africanos aí, que também tiveram um papel muito importante durante a história da constituição do continente africano. Eu espero que vocês saibam que em todo o período histórico em que eu trabalhar aqui, eu irei tentar falar, nem que seja um pouco, de vários povos do globo, né? Não focando só na história europeia ou na história da América, mas também destrinchando aí, através do que a gente tem de fonte de literatura, os povos na Ásia, na África, enfim, na Oceania. E eu espero que vocês tenham gostado, então, né, desse vídeo, e que me acompanhem aí nos próximos. Tentarei sempre trazer os melhores conteúdos possíveis aqui para vocês. Então é isso, eu vejo vocês na próxima. Um beijo, pessoal. Se vocês gostaram, por favor, já sabem, né? Compartilhem, curtam, comentem, deixem sugestões aqui, ou o que vocês acharam, complementos da aula. E eu vejo vocês depois. Um beijo.